Aqui na Rádio Brasil Campinas, mais um espaço para prestação de serviços e hoje nós vamos falar sobre os cuidados na hora de se expor ao sol nessa temporada de verão. Nessa época é muito comum que as pessoas aproveitem essas altas temperaturas para ir à praia ou então pegar uma piscina, mas será mesmo que as pessoas sabem quais são os cuidados mais importantes para não prejudicar a saúde da pele, o maior órgão do corpo humano? Sobre isso, hoje nós vamos conversar com o médico dermatologista Dr. Wagner Galvão sobre algumas das doenças mais comuns e os cuidados importantes para não contraí-las nessa época do ano. Não é isso, Dr. Wagner? Seja muito bem-vindo à Rádio Brasil Campinas. Muito obrigado, Kevin. Um prazer estar aqui. Doutor, para a gente começar, quais são essas doenças mais comuns nessa época de verão por conta dessa exposição ao sol? Queria abrir o espaço aqui para que o senhor comentasse um pouquinho com a gente. Bom, o mais comum são as doenças que derivam da exposição excessiva, meio mal planejada ao sol. Mas eu falo muito das doenças que eu estou acostumado, que também tem muito impacto nessa parte com sol no verão, que é a dermatite atópica, a psoríase e a hidradenite supurativa. Vamos então fazer um mergulho para a gente entender certinho o que são cada uma dessas três doenças. A dermatite atópica talvez seja a mais comum, né? Muitas vezes o pessoal acaba chamando de alergia. É um eczema, é uma inflamação crônica que dá nas pessoas, muito comum surgir na infância, com a pele seca, que tem coceiras, às vezes em crise, às vezes o tempo inteiro, em alguns lugares específicos do corpo. Então, é muito comum ali na criança, na parte da frente do cotovelo, atrás dos joelhos, no pescoço, e que ela fica minando, às vezes, água, com crosta. Isso é a dermatite atópica. A psoríase, ela também é uma doença bastante comum, pega mais ou menos 1,5% da população. A forma mais característica, mais comum, ela dá umas placas vermelhas que descamam, que pode dar em qualquer lugar da pele, mas ela tem uns lugares que ela gosta mais, que é assim, na frente dos joelhos, ali atrás dos cotovelos, quase que invertendo os lugares da dermatite atópica. A hidradenite supurativa, ela é um problema um pouquinho diferente. Ela é um problema nas glândulas pilosebáceas, que é ali onde nasce o pelinho, que tem a parte da gordura da pele, que dá crises recorrentes de inflamação com nódulos, abscessos, sai pus, como se fosse furúnculos, em algumas regiões muito específicas. É muito comum dar nas axilas, na região da virilha, na região das nádegas. E essas três doenças, elas estão associadas, portanto, a uma exposição exagerada ao sol? Não tão diretamente, mas cada uma delas tem algum comprometimento diferente. Quer ver? A dermatite atópica, no sol, a gente pensa muito na luz, que é o que causa o câncer de pele, que é o que queima, mas ele também aumenta o suor. E o suor, ele acaba dissolvendo, solubilizando algumas coisas que estão em cima da pele, que ele fica lá em contato com o sistema de defesa, que desencadeia a crise na dermatite atópica. Então, às vezes, a pessoa está lá, ela acaba suando um pouquinho mais, e isso vai irritar mais a pele dela, ela entra em crise. A psoríase, o problema é outro. No sol, a gente tem vontade também de se expor, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui convivendo com o ar-condicionado desligado, está 27 graus dentro da minha sala. Putz, eu gostaria de estar com uma camisetinha, não aqui de avental, tal. E quem tem psoríase, ele começa a se esconder. Então tem um problema lá nos joelhos, ele usa calça. Ele tem problema no cotovelo, ele usa camisa. E isso causa aumenta o tamanho do problema da doença no verão. A hidradenite supurativa, ela tem um lado de aumentar o suor, e isso muitas vezes aumenta o desconforto, porque ela dá em áreas de dobra, como eu falei, axila, virilha, nádega, e a pessoa saindo pus, com a lesão dolorosa, com um aumento do suor, isso acaba sendo um problema muito maior, causando dor, e essa doença tem um impacto na qualidade de vida gigante em quem tem. Eu queria até aproveitar esses casos que o senhor descreveu. As pessoas elas têm mais o hábito de procurar
o médico dermatologista por conta do preconceito que elas sofrem, né, da parte mais aparente dessas doenças? Falta uma informação na sua visão como médico, com base na sua experiência dos casos que chegam aí até o seu consultório, doutor? Kevin, isso aí é uma coisa que eu gosto de brincar, é bíblico, né? Então, lá na Bíblia, quando eles falam de lepra, quando você vê a descrição, a gente hoje acredita que tem muita coisa que está descrita como lepra, que é psoríase. E o que faziam com os leprosos nos tempos bíblicos? Eles expulsavam a pessoa do acampamento, eles isolavam a pessoa. Então, essas doenças de pele, elas têm um fardo emocional. Eu não sei o quanto que é só por desinformação, o quanto talvez tenha um mecanismo ali um pouquinho mais embaixo. Quer ver? Quem tem espinha, o menino, coitado, que tem espinha, às vezes ele não sai no sábado à noite. E todo mundo sabe que a espinha, a acne, não é uma coisa que vai passar. As pessoas não têm exatamente esse medo. Mas a gente tem lá uma barreirazinha, né, nas pessoas que às vezes acaba isolando o que é diferente. E na pele fica evidente que é diferente, que não era para ser assim. Então essa pessoa acaba tendo essa rejeição, que é um fardo das doenças de pele. E aí, por conta dessa questão da rejeição, os fatores emocionais, eu queria inclusive dar uma ênfase nessa questão da psoríase que o senhor já descreveu para a gente, né? Ela tem um fator ambiental, como você vinha descrevendo, essa questão do suor, mas tem também, às vezes, um fator emocional. Como é que ela funciona, como é que ela afeta os pacientes que são acometidos pela psoríase? É um lugar comum falar das doenças de pele que tem a ver com aspectos emocionais. Nem todas são assim. Por exemplo, a hidradenite, eu não sei se tem uma relação tão grande. A psoríase tem. Então é muito comum a pessoa ter algum evento psicológico maior e ela piorar a psoríase. Por exemplo, um dia chegou um paciente aqui e falou assim, eu estava super bem, tratadinho, chegou meio ruim e falou, não, doutor, roubaram lá meu comércio, eu tive um problema sério lá. Aí você segura o tratamento e a coisa volta para o lugar. Qual que é o problema? Isso muitas vezes é imponderável. Eu não consigo botar a pessoa numa bolha que ela não vai ter problemas na vida dela. Então isso é muito mais o que puxa o gatilho, mas puxa o gatilho porque tem uma arma, com uma bala, tá tudo armadinho. Então eu consigo explicar que existe todo um perfil genético, todo alguns outros fatores de riscos e que essa parte do estresse, entre aspas, é só o que desencadeia. E às vezes eu acho que faz mal para o paciente a gente falar assim: ah, isso é estresse, porque parece que ele vai ter que tratar o estresse, e isso não é o que vai melhorar a psoríase. Eu tenho que tratar a psoríase. E sabe a coisa mais mágica? Que muitas vezes chega aquela pessoa que a gente conhece, todo mundo conhece alguém, aquela pessoa que briga com a sombra, que realmente fica meio numa panela de pressão, cheia da psoríase. Aí você trata a psoríase, acontece uma mágica. Você tira a tampa dessa panela de pressão e começa a ficar mais fácil você abordar as outras coisas. Porque a psoríase, ela não é só causada pelo estresse, mas ela também aumenta o problema na vida da pessoa. Então, diminui a tolerância para todo o resto. E tem pesquisas lindas dizendo isso. Hoje, eu tenho pesquisas que, por exemplo, em depressão, a gente já viu que quem tem psoríase e depressão tem uma inflamação típica cerebral, inflamação, que você trata a psoríase, diminui a inflamação e melhora a depressão por diminuir a inflamação. Olha como está tudo ligado. A medicina cada vez mais é a integração das diferentes especialidades, né? Doutor, então nós começamos aqui o nosso bate-papo falando sobre as três doenças, né? A dermatite atópica, a hidradenite supurativa e também a psoríase. Eu queria perguntar para o senhor, existe tratamento para essas três doenças? A partir do momento em que a pessoa ela é acometida por essas doenças, é possível tratá-las, chegar a um ponto de cura? As três doenças, talvez eu tenha a mesma coisa. Fala, puxa, eu não consigo falar, eu vou curar. Mas às vezes quem fala não tem cura, a pessoa que ouve como não tem tratamento. Eu adoro contar que é um exemplo comum, né? Todo mundo conhece alguém que tem pressão alta, ou que tem diabetes, por exemplo. Pressão alta,
Tem tratamento? Tem, todo mundo sabe disso. Pressão alta tem cura? Não sei. Geralmente, como que se trata a pressão alta? Você vai lá no médico, ele ajusta algumas coisas da vida, então vai fazer exercício, ajusta a dieta e toma esse remedinho. Legal. Controlou a pressão? Volta daqui a 3 meses, a gente vê, tá tudo bem. Descontrolou a pressão? Ajusta o remédio. As três doenças, elas têm muito dessa perspectiva. Ela é uma inflamação crônica. Então, as estratégias de eu tratar, pensando que eu vou resolver um problema e nunca mais vou ter esse problema, elas ainda não estão na minha mesa, não são viáveis. Mas, por outro lado, eu tenho muito para oferecer para esse paciente. E muitas vezes, e isso hoje é uma realidade muito próxima na psoríase, mesmo em casos muito graves, que eu consigo entrar com alguns remédios, o remédio vai tão bem que a pessoa faz as aplicações, né, em casos graves, tal, por exemplo, 4 vezes por ano, e uma chance enorme dela ficar sem nada de psoríase. E assim continua. A dermatite atópica, eu tinha muito poucas armas para tratar a dermatite atópica. E recentemente a gente teve novos medicamentos aprovados para tratar a dermatite atópica grave, que melhoram muito a vida e às vezes até são muito rápidos. Então, a criança que tinha um problema, ela não consegue dormir, ela tem problema na escola, ela diminui a atenção dela, às vezes ela tem consequências psiquiátricas. Os trabalhos mostram que ela vai, ao longo da vida, escolher a carreira pensando no que ela tem menos exposição por causa da doença dela. Hoje eu tenho tratamentos muito bons, que eu tenho uma possibilidade gigante dela ficar, diminuir muito rápido a coceira, dela ficar sem lesão ou com poucas lesões por muito tempo, coisa que eu não tinha antes. Então, a gente está vivendo uma verdadeira revolução no tratamento dessas doenças de pele mediadas pelo sistema inflamatório, pelo sistema imune. Dr. Wagner, nós estamos no verão, essa época de altas temperaturas, né? E muita gente tem o hábito de ir para a piscina, ir para a praia e tomar aquele sol até chegar ao ponto da pele descascar, né? Isso é um grande perigo. Queria que você comentasse um pouquinho os cuidados que as pessoas precisam prestar atenção nessa época do ano, nesses momentos, né? Pois é, então, isso, a gente teve alguns avanços no entendimento nas últimas décadas, né? E talvez pela minha idade, eu peguei a transição. Então, quando eu era pequenininho, isso era mais comum, né? Desce lá para Praia Grande, ou pega o churrasco no fim de semana, queimava, e tá tudo certo, vai descamar e tá tudo bom. Putz, eu lembro de eu ardendo na cama para dormir. E isso era normal. E o câncer de pele, ele tem a ver com sol? Sim, ele tem a ver com sol. Existem algumas profissões, por exemplo, que ele tem exposição quase que todo dia à luz do sol. Exemplo, o carteiro, que anda no sol entregando carta, o agricultor, que trabalha literalmente de sol a sol. Nesses casos, a gente vê muitos de um tipo de câncer de pele, que é o carcinoma basocelular. Só que a gente tinha uma dificuldade de entender qual a associação do sol do câncer de pele mais grave. Estou falando, lógico, dos mais comuns. O câncer de pele mais grave é o melanoma. Porque não é tão comum nesse cara que pega o sol todo dia, o carteiro, o agricultor. E a gente ficava, pô, mas tem ou não tem relação com o sol? Como é que é isso? Aí algumas pesquisas de populações mais claras, que pegam muito sol, mostram que sim. Então, por exemplo, o cara que é claro lá da Austrália e Nova Zelândia, ele tem mais melanoma do que o cara que é claro lá na Islândia, na Finlândia, nesses países que tem menos sol. E a gente entendeu, na última década, basicamente, que é o câncer de pele mais grave, ele tem uma associação com o sol, geralmente com uma exposição lá atrás, 20, 30 anos antes do câncer, quando a pessoa vai para a praia e queima. Quando a pessoa tem uma exposição aguda, diferente do agricultor e do carteiro, que ela tem aquela exposição, brincadeira, sou eu na Praia Grande, quando era pequenininho, ia lá, fica vermelho, queima tudo, e muitas vezes eu queimo e descasco as áreas que não tomam sol cotidianamente.
que quando a gente vai na análise da pele, ela não é uma pele que tem um envelhecimento de sol tão grande. A área do tronco, calção, por exemplo, mas 20, 30 anos depois desta exposição, aparece o melanoma. Então, mais uma vez, a prevenção disso ela é muito importante. Eu não deixar isso acontecer, às vezes eu estou salvando essa pessoa de ter um câncer grave que mata 20 ou 30 anos depois. Então vamos prestar serviço aqui, vamos falar como é que é essa exposição controlada, claro, para as pessoas que não trabalham nessas profissões mais específicas, que exigem uma exposição diária, né? Mas como você vinha explicando, é essa soma de exposições agudas, intensas ao sol que pode causar problema lá na frente, né? Como é que são essas recomendações hoje? O que a gente tem de mais atualizado, doutor? Olha que legal, até falando das profissões. Esses caras, a gente já entendeu que na saúde do trabalho desses caras que se expõem, eu preciso proteger. Por isso que hoje o agricultor usa o chapéu, o quarteiro usa boné e todos eles usam protetor. Como que a gente diminui o risco desse problema? O que queima é o UVB, né? São raios ultravioleta do tipo B, que é um comprimento de onda. E você tem uma incidência maior do UVB quando o sol está mais a pino, então ali perto do meio-dia. Então, normalmente, a gente evita esta parte de exposição ali das 10 ou das 9 às 14, 15 horas. E se tiver que se expor nessa hora, capricha mais ainda um protetor com um fator de proteção mais alto ainda, né, para o UVB. A gente, na exposição intencional, porque o sol tem coisas boas, ele ajuda a gente a sintetizar vitamina D e tal, a gente limitar essas exposições a períodos menores, 15, 20, 30 minutos, fora dessas áreas, e usar corretamente o protetor solar, aplicando ele diariamente, um protetor solar do fator acima de 30, que isso é para UVA, e um protetor... Quando a gente lê lá o rótulo, esse númerozinho ele é o fator de proteção para UVA, isso não é UVB, mas ele tem escrito geralmente pequenininho como é que é a proteção UVB, que não mede com número, mede diferente, né? Alto, médio, baixo, ou PPD, está lá no rótulo, mas que tem alguma proteção UVB. E a gente usar o protetor diariamente, reaplicando pelo menos uma vez por dia, ou idealmente de 3 em 3 horas, né? Às vezes isso não é factível, não dá para fazer. E quando você vai intencionalmente se expor, usa um protetor que proteja mais, um protetor com um fator de proteção mais alto. Então, lá em casa, vou levar os meninos para a praia, é de 50 para cima, ou, idealmente, o nosso que a gente usa é 65, 70. Aproveitando essa questão do protetor, converso com muitas pessoas, né, que às vezes tem essa dúvida. Existe essa recomendação do uso do protetor diariamente, mas principalmente o pessoal que trabalha em escritório, às vezes só faz aquela exposição ao sol alguns minutos de manhã antes de ir para o terminal de ônibus, aí aquela caminhada na hora do almoço, depois na volta. Esse pessoal também precisa utilizar protetor solar, doutor? Então, você pegou o pulo do gato aí. Essa caminhadinha na hora do almoço é muitas vezes o que aparece aqui no consultório, que a pessoa fala assim: nossa, minha mão está cheia de mancha. Isso aí aconteceu, é velhice. Daí você vai olhar, essas manchas em cima da mão, muitas vezes, são manchas solares. Aí eu até brinco com o paciente: se olha embaixo do braço, você não vai ver mancha nenhuma. E por quê? Então, a pessoa fala assim: não, Wagner, mas assim, eu não pego o sol. Eu só saio para almoçar todo dia. Esse sol de todo dia, como se fosse a poupança de sol que você vai depositando um pouquinho todo dia, é o que vai ajudar a envelhecer, por exemplo. Então isso ganha mais uma dimensão. Quer não envelhecer? Pegue essas áreas que são fotoexpostas, não são cobertas pela roupa, e principalmente, sobretudo, nessa hora, que é onde você tem o sol a pino, antes do almoço, aplica o protetor nela. Porque isso aí você vai ganhar lá na frente, né? Você vai diminuir os tratamentos que você vai precisar fazer, vai ter uma pele mais bem cuidada, e isso aí você vai ter um retorno desse investimento, certamente, e diminuir a chance desse câncer de pele. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela recomenda o uso
diário de proteção solar, e a proteção, num conceito mais amplo, não é só o filtro, existe a parte de roupa, a roupa também protege do sol, as áreas cobertas a gente tem muito menos problema, e quando se expor, por exemplo, um outro truque, para quem dirige muito, você está aí na região de Campinas, pô, Campinas parece um autorama, as coisas são longe pra caramba, então a pessoa vai dirigir de manhã, tem gente que usa aquela luvinha, porque a mão lá no volante é aquela, é a área que está lá mais exposta. Pô, faz isso, bota, deixa a luvinha ali no carro, isso não precisa ser só o protetor. Então, você usa essas outras ideias para diminuir os problemas ao longo do tempo. Muito bem, prestando serviço para você que ouve a Rádio Brasil Campinas, nós conversamos hoje com o médico dermatologista Dr. Wagner Galvão, que nos ajudou a entender um pouco mais sobre as doenças de pele mais comuns durante o verão. Começamos falando sobre dermatite atópica, hidradenite suporativa, também a psoríase, e aí mergulhamos aí numa série de cuidados e orientações importantes para você evitar problemas e preocupações no seu futuro, porque a pele é um órgão que merece cuidado a longo prazo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de conversar com a gente aqui na Rádio Brasil Campinas. Foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Até breve.